Gente, fechem os microfones para que não haja interferência para nós, tá bom? Boa tarde a todos. Sob o lema Imagine o Rotary, declaro aberta a 49ª reunião do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, do período Rotário 2022-2023. Peço a todos que, respeitosamente, após o excerto do hino nacional brasileiro, saudemos a bandeira do Brasil e as bandeiras de nossa panóplia, para dar início a esta reunião. Muito obrigada, companheiro Gabriel. Hoje, transformaremos nossa reunião em assembleia para apresentação, ao final da nossa reunião, será transformada em assembleia para apresentação do planejamento estratégico período 2023-2024, do companheiro Marcelo Deodoro, presidente deste período. Por isso, não teremos o nosso habitual momento de companheirismo. Eu peço a todos a compreensão e solicito que somente os associados representativos do Rotary da Tijuca permaneçam ao final desta reunião. E hoje, precisamente às 11h57, horário de Brasília, uma nova estação se iniciou, o inverno, quando bebidas como café, chá, vinho e quentão caem muito bem. E falando-se em quentão, dia 24 é dia de São João, bebida tradicionalista nas festas juninas que já começaram. E agora eu convido o companheiro Gabriel Brito Gil para fazer o serviço de protocolo, anunciando as lideranças de Rotary International e do nosso convidado especial. Boa tarde, presidente Zélia, queridos companheiros e convidados. Quem lhes fala é o companheiro Gabriel Brito Gil, da Comissão de Protocolo do Clube, para as apresentações desta tarde, em que o Rotary International é presidido pela empresária e companheira Jennifer Jones, do Rotary Clube de Windsor, Roseland, Canadá. O diretor de Rotary Internacional para a nossa área é o advogado e companheiro Julio Silva Santistema Ojeda, do Rotary Clube El Rimac, Peru. O governador do distrito 4571 é o advogado e companheiro Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Clube de Nova Iguaçu. E o Rotary da Tijuca é presidido pela editora e companheira Zélia Guerra de Oliveira Costa. Destacamos também a presença do governador 2023-2024 do Distrito 4571 de Rotary Internacional, o advogado e companheiro Pedro Dalboni. Para todas essas conceituadas personalidades e para a presença ilustre do nosso convidado palestrante, solicito a carinhosa saudação de todos. Muito obrigada, companheiro Gabriel. E agora eu peço ao companheiro Marcelo Deodoro que faça a leitura do texto introdutório. Companheiro Marcelo, por favor. Boa tarde a todos os presentes. Fábula do Cavalo Marinho, por Marcos Fábio Gomes Ferreira. Uma história sobre foco, planejamento e objetividade, contada a partir de uma deliciosa fábula. Espero que gostem. Era uma vez um cavalo marinho que juntou suas economias, 7 moedas, e saiu em busca da fortuna.
Ainda não havia andado muito quando encontrou um enguia, que lhe disse: Psiu, ei, amigo, onde vai você? Estou indo procurar minha fortuna, respondeu o cavalo marinho orgulhosamente. Você está com sorte, disse a enguia. Por 4 moedas pode adquirir essas velozes nadadeiras e assim será capaz de chegar lá mais rápido. Oba, isto é ótimo, disse o cavalo marinho, e pagou as nadadeiras com seu dinheiro, e colocou-as e saiu deslizando numa velocidade 2 vezes maior. Em seguida, encontrou uma esponja que lhe disse: Psiu, ei, amigo, onde vai você? Estou indo procurar minha fortuna, respondeu o cavalo marinho. Você está com sorte, disse a esponja. Por uma pequena recompensa, deixarei você ficar com essa tábua de propulsão a jato para que possa viajar muito mais rápido. Então, o cavalo marinho comprou a tábua com o restante de suas moedas, 3, e foi zunindo pelo mar com uma velocidade 5 vezes maior. Logo, logo encontrou um tubarão que disse: Psiu, ei, amigo, onde vai você? Estou indo procurar minha fortuna, disse o cavalo marinho. Você está com sorte. Se tomar este atalho, e o tubarão apontou para a sua bocarra, vai economizar muito tempo. Oba, obrigado, disse o cavalo marinho e saiu zunindo para dentro da boca do tubarão e nunca mais se ouviu falar dele. A moral desta fábula é que se você não tem certeza para onde está indo, está propenso a terminar em outro lugar, se ao menos saber aonde. Extraído do site https://mfgestão.com. Devolvo a palavra à presidente Zélia Guerra. Muito obrigada, companheiro Marcelo, pela leitura desse texto reflexão. Agora eu convido o companheiro Carlos Neves para que fale sobre o logradouro da Tijuca. Companheiro Carlos, por favor. Boa tarde a todos, amigos, companheiros, convidados. Quem lhes fala é Carlos Neves, representante associativo na classificação de proteção à criança e adolescente. Nós vamos hoje falar sobre o Largo São Marom. O Largo São Marom é uma discreta pracinha em frente à igreja de São Francisco Xavier, em frente ao rio Trapecheiros, na rua Heitor Beltrão. Nela, uma estátua do santo que dá o nome ao local, São Marom. São Marom foi um monge sírico-cristão do século V, o qual ficou mais conhecido após a sua morte por um movimento cristão que viria a ser conhecido como Maronitas. Por esta razão, é considerado o fundador de uma igreja católica oriental sui iuris, a igreja maronita. Marom, um amigo de São João Crisóstomo, foi também conhecido por seus trabalhos como missionário e suas técnicas de devoção a Deus. Segundo a placa, que já não mais se encontra na estatueta, o então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o falecido arquiteto Luiz Paulo Conde, em março de 1997, recebeu o ilustre patriarca libanês Nasrallah Pedro Cardeal Sfer e inaugurou a placa comemorativa em homenagem à sua visita à cidade do Rio de Janeiro. Passo a palavra à nossa presidente Zélia Guerra. Muito obrigada, companheiro Carlos, pela leitura e nos trazer esse conhecimento. E agora eu solicito ao companheiro Gessilmar Conceição que faça a leitura do Minuto Rotário. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O Rotary e a sua engrenagem. Toda logo traz em si o significado do que representa. O emblema ou logo rotário não se faz diferente. Desde 1916, foi, ao longo dos anos, sofrendo alterações até que se chegasse ao modelo atual. 24 dentes dessa engrenagem representam as 24 horas do dia, onde cada rotariano deve viver o Rotary em ação e pensamento. Alguns autores também significam os 6 raios como as qualidades essenciais do rotariano em relação à família, à ação, à amizade, à profissão, à religião e à instituição. O emblema do Rotary, assim como o nome Rotary e outros logos, é uma marca registrada. Clubes, distritos e entidades rotárias podem usar o emblema desde que cumpram as normas para uso das marcas do Rotary, estabelecida pelo Conselho Diretor do Rotary International. Estas normas regem o uso das marcas em todos os produtos, materiais, promocionais e publicações, inclusive nomes do domínio e website.
devolvo a palavra para a nossa presidente, companheira Zélia Guerra. Muito obrigada, companheiro Jucimar. É sempre bom a gente saber um pouquinho mais do nosso Rotary. Bom, agora eu solicito a companheira Amália que faça o brado do Bom para Valer e destaque as datas comemorativas e os aniversariantes desta semana. Companheira Amália, por favor. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom para valer. E a Amália também. Bom, obrigada, bem-vindo. Já tua falta, hein? Bom, vamos destacar nesta reunião de hoje, 24 de junho, é o Dia do Policial Militar. A data celebra o serviço dos profissionais que arriscam as suas vidas diariamente para cumprir a importante missão de proteger as pessoas, dar cumprimento às leis, combater o crime e preservar a ordem pública. 24 de junho, recorda a morte de um militar, enquanto reivindicava melhores condições de trabalho. É assim desde 2017, quando a Lei número 13.449, de 16 de junho de 2017, alterou a data comemorativa, até então celebrada no dia 21 de abril. A celebração em 21 de abril, dia de Tiradentes, prestava homenagem à heróica figura de Tiradentes, que prestou serviços de segurança pública à pátria. Esta data é incontestável, motivo pela qual é o feriado nacional. Tiradentes é um herói nacional e patrono da nação brasileira. Em 1997, no entanto, um acontecimento no estado de Minas Gerais fez surgir a necessidade de homenagear um valente cabo que foi morto ao ser atingido por uma bala perdida, enquanto protestava por melhores condições de trabalho. Valério dos Santos Oliveira tinha 36 anos, era pai de 2 filhos, um com 9, outro com 6 anos, e foi enterrado com honras militares, apesar de não ter morrido em serviço. O Rotary da Tijuca conta em seu quadro associativo com a ilustre participação do coronel da Reserva Remunerada, Márcio Rocha, que comandou com brilhantismo o 6º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança pública em nossa região. Quanto às aniversariantes da semana, registramos hoje o aniversário da nossa querida companheira Luci Pereira. E no dia 23, o aniversário natalício da nossa querida Alessandra Monteiro, esposa do companheiro Alexandre Azevedo. Saúde, paz e prosperidade são os nossos sinceros votos a essas queridas companheiras. Após essas informações, devolvo a palavra à minha presidente Zélia Guerra. Obrigada. Obrigada a você, querida companheira Amália, e já falando aí que a nossa companheira Luci está aqui na sala. Parabéns, companheira Luci, pelo seu dia hoje, comemorações 1000 para você. Bom, muito obrigada. Agora passamos ao momento tão esperado dessa reunião para receber o nosso palestrante na tribuna virtual, Ivete de Carlos Siqueira, e para a sua apresentação eu convido a companheira Ciomara Castro. Boa tarde a todos. Na tribuna virtual, Ciomara Castro, ocupante da classificação Educação Fundamental, gestor de transporte escolar. Pedro Luiz Dalboni da Cunha, casado com Jaqueline, advindo do filho Lucas, advogado, e casado com Emily. Formado em Engenharia Civil e Direito, exerce a advocacia em contencioso civil, família, sucessões trabalhista e previdenciário. É sócio do escritório Dalboni e Advogados Associados, atuando na região sul-fluminense. Professor universitário do Centro Universitário de Barra Mansa, nas disciplinas de Direito Civil e Ética Jurídica. Desenvolve voluntarismo em diversas instituições,
destacando-se Associação Comercial de Volta Redonda, APAE de Volta Redonda, Observatório Social de Volta Redonda e Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, onde é diretor nacional de interiorização e vice-presidente da região Sudeste. Ingressou no Rotary Club de Volta Redonda em maio de 2003, tendo exercido a presidência no ano 2008 e 2009, além de ocupar diversos outros cargos. No Distrito 4.600, foi diretor de protocolo. Tem alguém com o microfone aberto, eu não estou conseguindo ouvir a minha voz. No Distrito 4.600, foi diretor de protocolo nos anos de 2008 a 2018. No Distrito 4.571, foi diretor de protocolo e responsável pela subcomissão da ABTRF regiões A, B e C no ano 2020 e 2021. Atualmente, governador eleito para o ano 2023-2024 do Distrito 4.571. Possui as comendas Paul Heres Rubi, Paulo Viriato Correia da Costa, Luiz Gonzaga de Souza Clímaco e Renato Frota Azevedo. Com essa breve apresentação, convido o governador para assumir a tribuna virtual. Obrigado, companheira Xiomara. Inicialmente, cumprimento a nossa presidente Zélia Guerra e agradeço imensamente o convite e a todos os integrantes do Bom para Valer, destacando o companheiro Joper, companheiro bem-vindo, que o nome já diz, né? Sempre muito bem-vindo, o nosso querido Quintela e, em especial, se me permitem, a minha querida companheira Norma, do Distrito 4.521, que também liderará o seu distrito a partir do dia 1º de julho. Quando a presidente Zélia me fez o convite, foi muito legal, porque há exatos 2 anos eu estive ocupando a tribuna do Bom para Valer, para falar do 5º ano do nosso Distrito 4.571. O tema era o 5º ano do Jovem Distrito 4.571 e o presidente era o Gustavo Creton. E muito legal, porque tudo aquilo que eu tive a oportunidade de explanar, no momento ainda muito no início, né, de um planejamento, ele está hoje todo consolidado. Muito bacana, tanto nas metas para a Fundação Rotária, para a DQA, em especial, já falava do Rio Paraíba do Sul. Então, hoje, nós teremos essa oportunidade. Eu vou só colocar aqui uma apresentação em PowerPoint, para que fique mais interativo, que a gente possa assimilar um pouco mais o que eu pretendo, para não cair na fábula do cavalo marinho, né? Nós temos uma direção e espero contar com o apoio do Bom para Valer e a todos os companheiros que nos honram com suas presenças hoje. Vou só buscar aqui o arquivo. Você já estamos visualizando a apresentação. Já está na tela cheia, não está? Sim. Bom, então vamos lá, né? 2023, 2024 está prestes a começar. Daqui a 10 dias, hein? Frio na barriga está se acentuando, né? Então, vejam bem, 2023, 2024 vai ser o ano 1 do bicentenário de Rotary no Brasil. E como a Zélia, ela é da linha do jornalismo, nada melhor do que escrevermos a nossa própria história. Vivenciamos agora há pouco, na gestão do nosso governador Luiz Carlos Fávaro, o histórico de 100 anos. Maravilhoso, bonito. Mas nós temos agora, a partir de 1º de julho, a oportunidade de escrever a nossa história. A história do Distrito 4.571.
assim como a governadora Norma fará no Distrito 4.521. E é por isso que eu conto com a participação de todos vocês neste sonho, nesse desejo, e que o nosso distrito cresça cada vez mais. Bom, por falar em planejamento, né, nós temos aí um especialista, que é o governador Jopper, nós temos que lembrar dos valores, dos objetivos do Rotary, que são esses na tela. Temos aí o companheirismo, integridade, diversidade, liderança, serviços humanitários. Não é? Companheirismo, ele vem na frente. E vocês vão perceber aí que tem um projeto nosso chamado Passeio Cultural. Eu gostaria de convidá-los. Vai ser dia 17 de julho, na Fazenda Cachoeira Grande, em Vassouras. É um momento de companheirismo que nós poderemos estreitar laços sem as formalidades da nossa região. Então, vai ser num sábado, à tarde, em que nós teremos essa oportunidade de congraçamento dos nossos companheiros. Bom, mas por falar em 2023, 2024, como que inicia esse planejamento? Eu fico muito feliz em saber que, após a nossa reunião, terá a Assembleia de Planejamento da Gestão, liderada pelo Marcelo. Marcelo será o presidente da Esperança. E nós temos por base o plano de ação do Rotary. O plano de ação do Rotary, ele já vai caminhando para o seu 5º ano. E ele tem pilares, ele tem prioridades. E aí o nosso planejamento ele é pautado nesse plano de ação. Para isso, nós temos aqui a declaração de visão do Rotary. Essa declaração de visão nós temos que ter em mente que o rotariano hoje ele é pessoa em ação. Nós já vimos em números a hashtag Pessoas em Ação. Né? Então, essa é a declaração de ação do Rotary. Olha só, juntos vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, na sua comunidade e no mundo. E eu me lembro muito de uma apresentação aqui no Bom para Valer, em que se dava já o destaque nessa declaração de visão. E é isso que nós precisamos propagar, os valores do Rotary que nós vimos agora e a declaração de visão, para que a gente possa entender esse cenário. Porque a nossa instituição, a nossa organização, ela é centenária. Esses valores básicos, eles serão mantidos, mas nós temos que nos adaptar ao momento atual da tecnologia. E aí, nós, rotarianos, somos pessoas em ação. Bom, para isso, esses 4 pilares, ou prioridades, conforme se diz, eles devem ser seguidos numa linha de planejamento de gestão. Então, primeira prioridade, ampliar nosso impacto. Depois, expandir o nosso alcance, aumentar o nosso engajamento como associado e melhorar a nossa capacidade de adaptação. Vocês verão que esse engajamento, esse passeio cultural ingressa ali, ele se encaixa ali. Porque como que vai haver engajamento? É através do companheirismo, do fortalecimento de laços. Eu vou passar de uma forma mais rápida, e a gente pode abrir isso no final, se for o caso, se a presidente Zélia permitir, tópicos do que nós queremos em cada uma dessas colunas, em cada uma dessas prioridades. Então, o que nós teremos para ampliar o nosso impacto? Mas antes, eu quero mostrar algumas imagens que certamente mexerão com vocês. Ninguém gostaria de rever um momento como esse. Pulmões de aço. Vocês sabiam que este senhor está no pulmão de aço há mais de 70 anos? Com 6 anos ele contraiu a pólio e agora ele fez 76 ou 77 anos e está no pulmão de aço. Olha, e o Rotary, ele tem uma parcela resolução desses problemas, que foi o nosso grande projeto de erradicação da pólio. Mas isso contou com um trabalho extraordinário do nosso grande cientista, Jonas Salk, que nós teremos agora, completando 70 anos da criação da vacina injetável contra a paralisia infantil. Então, Jonas Salk, ele tem que ser ressaltado. É a vacina mais cara do que a gotinha? Sim, mas é a vacina eficaz, é a vacina que não deixa sequelas, que não tem o vírus circulante da vacina oral. Bom, então vamos passar aí para aquela meta
de primeira prioridade, de ampliar o nosso impacto. Então, qual que é o programa principal, o programa número 1 do Rotary? A erradicação da poliomielite. Mas esse nome ficou muito bonito, então eu não vou mencionar mais poliomielite, eu vou falar paralisia infantil. Paralisia infantil, ele vai impactar mais. Nós não podemos mudar a logomarca que o Rotary já tem, de polional, mas nós podemos e devemos falar em paralisia, porque parece que os pais jovens que nunca viram não percebem essa ameaça. E o Brasil está com a baixa cobertura vacinal. Então, primeiro trabalho nosso, nós rotarianos do Distrito 4.571, temos que criar formas de aumentar esta cobertura vacinal. Nós temos uma média de 50%, quando a OMS estabelece 95%. Então, o nosso pedido é que os clubes procurem a Secretaria de Saúde de sua cidade, identifiquem o percentual, busquem as áreas mais vulneráveis e desenvolvam ações para que a gente possa subir. Esta ação, ela traz um benefício muito grande para nós, enquanto seres humanos, mas principalmente a proteção das crianças, porque elas merecem, porque uma vez contraído esse vírus, e o Brasil ele está entre os 6 países da América Latina com alto grau de risco de retorno, nós merecemos, nós devemos pensar em cuidar das crianças, em protegê-las. E aí, esse novo senso de urgência, nós precisamos sensibilizar as pessoas, principalmente, volto a dizer, os pais jovens. Então, a todo momento que nós tivermos oportunidade, falar sobre a importância da vacinação, porque as crianças precisam disso. E um dos pontos que foi sugerido, eu achei extremamente interessante, é fazermos as campanhas, o nosso Zé Gotinha, a nossa equipe, em cidades que não tenham Rotary Club. Nós temos aí a história muito bem declarada e vivida pelo companheiro Walter Vilas, e ele estava presente em todas as campanhas. Então, por que não a gente levar a nossa campanha, a nossa alegria, o nosso entusiasmo, o nosso comprometimento também às cidades onde não tem um Rotary Club? Por falar no companheiro Walter Vilas, a governadora Adélia Vilas e sua família, num ato muito bacana, permitiu o uso do nome e imagem do nosso valoroso companheiro Walter Vilas, do Rotary Clube Guanabara Galeão, que foi nosso companheiro por 42 anos e, infelizmente, não está mais entre nós. Então, ele vai ser a nossa referência e tem um prêmio em que a família vai estar honrando, né? E vai estar participando conosco com muita vontade para o clube que cumprir esse nosso objetivo. Esse planejamento ele tem mais detalhes, mas pelo tempo que eu tenho na tribuna, eu fiz uma redução e destacando, pedindo que o Bom para Valer e os clubes que nos assistem dediquem a atingir o prêmio Walter Vilas. Tomara que nós tenhamos mais de um clube vencedor, para que a gente realmente possa entender o nosso compromisso como rotariano na erradicação dessa doença que, quando não deixa sequelas terríveis, leva ao óbito. Bom, ainda em relação à primeira prioridade do plano de ação de Rotary, nós temos o nosso comprometimento com a Fundação Rotary. Então, como governador, eu tenho que apresentar um plano para o nosso Rotary Internacional. O nosso plano ele é de $50 mil para o Fundo Poliopluíse e de 150 mil para o Fundo Anual. Como que nós vamos atingir isso? Nós vamos sensibilizar, incentivar os companheiros que puderem e assim desejarem. Então, com 2 majordomos, se possível, 20 companheiros com a comenda Paul Harris, clubes que possam se tornar clubes cidadãos. Então, Bom para Valer é um clube. Você conhece, pai? Tem um som aberto aí com a Selmara. Tem tudo para se tornar um clube cidadão, não é? Empresas cidadãs, o nosso universo de empresas cidadãs ele é muito grande. Nós temos potencial para criar mais. O Distrito 4.630 do Paraná, do governador Antônio Carlos Cardoso,
eles conseguiram 430 empresas cidadãs. Nós, aqui do Distrito 4.571, não chegamos a 50. Vejam, é possível. O 4.530 conseguiu um número expressivo, o maior do Brasil. Será que nós temos condições? Eu vejo que sim, totais condições. Sociedade Poliplus, né, o Poliplus Society, nós temos uma adesão muito grande dos companheiros, não necessariamente tem que ser rotariano, mas a nossa contribuição de $100 anuais, enquanto essa doença não for erradicada do mundo. A nossa pretensão é de que novos 150, associados ou não, venham fazer parte dessa campanha. Se somarem isso, nós chegaremos a $115 mil. Falta um pouco, mas o restante nós vamos fazer em outras campanhas para atingir os 150 mil. E eu tenho um sonho, tenho um desejo, e o desejo ele deve ser propagado. Quanto mais nós pensamos, a chance de realizar é maior ainda. Um Art Club Society, um companheiro que se torne Art Club. É uma doação de $250 mil. Se pensarmos neste momento, parece algo fora da realidade, mas eu tenho uma grande convicção que chegaremos lá. E, vejam bem, subsídio de grande escala. Há 2 anos, eu falei nessa tribuna, na pretensão de um subsídio de grande escala, exatamente para o nosso trabalho do Rio Paraíba do Sul, da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Porque o Paraíba do Sul representa a unidade do nosso distrito, é o que nós temos de comum. Como o governador Jô diz, o Rio Paraíba é o traço que nos une, porque em Barra do Piraí, a terra do nosso companheiro Álvaro Marques, lá tem uma transposição que abastece toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. A governadora assistente Penha, ela consome água do Rio Paraíba do Sul. O diretor de protocolo, Eduardo Vasco, consome água do Rio Paraíba do Sul. A mesma que eu, aqui em Volta Redonda, também tenho o consumo. Que a Ciomara, lá em Caçapava, também consome. A nossa fonte de vida é a mesma. E nós vamos apresentar um subsídio de grande escala. O Distrito 4.571 vai apresentar um subsídio de grande escala. Vamos iniciar esse sonho, a busca, porque são 33 milhões de pessoas que vivem da água do Rio Paraíba do Sul. Bom, vamos seguir. Nós temos que valorizar os projetos eficazes, né? E o Rotary, nosso distrito 4.571, tem importantes projetos, tanto de subsídio global quanto de subsídio distrital. Os companheiros devem ter percebido que nós antecipamos o seminário de qualificação de clubes e gerenciamento de subsídios. Nós antecipamos para que os clubes possam apresentar os seus projetos também antes e receberem o recurso já em outubro, para que iniciem os seus trabalhos e as nossas comunidades sejam atingidas muito antes da virada do ano civil. Então, o subsídio global, o subsídio distrital, essa análise de projetos eficazes. Nós temos aqui o Maracanã, o Rio de Janeiro Maracanã, que é o clube do companheiro Vasco, que fez um importante projeto na área de saúde. Nós temos a companheira Crista, do Rio de Janeiro, e temos inúmeros outros companheiros que entendem bem de projetos. Esse é o nosso desejo, que os clubes apresentem projetos, para que o clube busquem esses recursos e se aproximem das suas comunidades. Bom, falando em ampliar o nosso impacto, creio que não tenha projeto maior do que a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que essa bacia contempla 3 estados, o nosso estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Vejam a importância desse rio, que ele é um rio federal. Então, nós temos que sensibilizar aos associados, aos nossos 1.755 associados hoje, da importância do cuidado que nós temos que ter com o Rio Paraíba do Sul. A água que nós temos não durará para sempre. Como eu disse, se buscarmos, existe uma transposição relativamente recente no Rio Jaguari, que abastece a região metropolitana de São Paulo, assim como nós temos a nossa em Barra do Piraí na década de 50, que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. Se buscarmos o Vale do Paraíba Paulista, mais a região sul-fluminense,
e essas duas regiões metropolitanas são 33 milhões de pessoas que sobrevivem da água do Rio Paraíba do Sul. Então, o rio representa a nossa união, é o que nós temos de comum, é o que nós temos de vida. Para isso, nós, rotarianos, temos que envolver os interactianos, os rotaractianos, os acadêmicos, a sociedade civil e, principalmente, o poder público. Para terem uma ideia, Volta Redonda e Resende, as duas têm estação de tratamento de água, mas Barra Mansa e Barra do Piraí não têm. Vejam bem, de que adianta Resende jogar menos resíduo sólido no rio se Barra Mansa joga 100%? Então, nós temos que entender essa sequência. Resende trata bem da água e do esgoto. Então, Barra Mansa tem que tratar para passar uma água de melhor qualidade para Volta Redonda, e Volta Redonda, melhor qualidade para Barra do Piraí, e Barra do Piraí, consequentemente, para as cidades seguintes. Essa é a proposta, nós temos que pensar nisso. E, juntamente com a SEDAI, nós temos um projeto de educação ambiental nas escolas. O governador Fava, ele desenvolveu um projeto do plantio de mudas de árvores. Nós estivemos junto com a direção da SEDAI, o doutor Alcione, e lá surgiu uma ideia muito bacana de estimularmos a educação ambiental em que as escolas, e se nós pensarmos em escolas, só na cidade do Rio de Janeiro são 6.400 escolas. Se nós desenvolvermos com essas crianças a educação ambiental, em que eles vão plantar aquela sementinha, vão acompanhar até que ela se torne uma mudinha, então vão ter aí tanto a terra quanto o substrato, a necessidade de hidratação, e depois o plantio, um banco de áreas, que vocês vão ver no próximo slide, bancos de áreas em que essas áreas de floresta, florestas de água, essas águas, quando a natureza as colocarem para fora, ela tem o direcionamento de algum afluente do Rio Paraíba do Sul. Essa é a ideia. Essa criança vai levar o que ela aprende da natureza para a sua casa. Consequentemente, vai sensibilizar os seus pais. E sendo esse banco de áreas, com o escoamento para um dos afluentes do Rio Paraíba, nós estaremos aumentando a vazão da água que nós consumimos. Com isso, nós temos aí a GEVAP, CEIVAP, comitês das bacias, não é? Essa união do distrito com esses especialistas. E aí vai um pedido, que os Rotary Clubs tenham companheiros que busquem a participação em conselhos municipais de meio ambiente. Para que possam ter uma ideia, os comitês, eles baixam editais em que eles fazem o projeto, todo o projeto de esgoto de uma cidade sem custo. E, infelizmente, as cidades não participam. Vejam, um projeto a custo zero. E nós temos cidades que ainda não participaram, não têm sequer o projeto de tratamento do seu esgoto. Então, não tem uma preocupação. Quando nós, rotarianos, passarmos a compor esse conselho, com toda certeza vamos ter melhores ferramentas para poder sensibilizar o órgão público. O banco de áreas, eu falei agora há pouco, ainda expandindo o nosso alcance, esse fortalecimento de parcerias. Então, eu vejo uma parceria muito forte com a GEVAP, que é o órgão gestor, o órgão executor da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Claro que outras parcerias surgirão, assim como o Centro de Valorização da Vida, no que nós temos aí um trabalho muito forte nos cuidados da saúde mental, e outras também nós teremos aí como novidades, não é? Quando nós falamos em engajamento dos participantes, nosso distrito, hoje ele tem menos de 1.800 associados, mas nós precisamos conhecer a realidade. O que o companheiro tem a contribuir, o que ele tem a reclamar, o que ele tem a nos dar como norte para que o nosso distrito cresça, que ele tenha interesse verdadeiro de participar das nossas ações como rotarianos, como pessoas em ação. Então, nós faremos uma pesquisa de satisfação. Nós temos o ousado compromisso de chegar a 2.088 associados, que eu falei isso há 2 anos, na gestão da governadora Cassima,
ao final da gestão dela, não é? Em 2021. Este é o número de associados quando houve o redistritamento. Nós precisamos chegar a esse ponto. No dia de hoje, nós estamos com uma diferença de 333. Nós perdemos, em média, 75 associados por ano. E aí, o nosso desejo, o nosso compromisso, e esse compromisso é com todos vocês, é de que nós vamos crescer e atingir, no dia 30 de junho, o último dia da minha liderança no Distrito 4.571, essa expressiva marca de 2.088 associados. Vamos crescer, Distrito 4.571. Nós precisamos disso, nós precisamos mostrar para o Brasil a força dessa região de Rio-São Paulo. Nós estamos muito bem organizados quando olhamos o Brasil como um todo. E aí, é claro, né, nós temos o apoio a clubes com menos de 20 associados. O nosso distrito hoje, eu vou dar uma notícia para vocês, 70% dos nossos clubes têm menos de 20. 70%. Ao final dessa exposição, nós temos um plano de liderança distrital, feito por mim, pela governadora Alcione, pelo governador Claudinei, que nós desejamos mudar esse cenário. Mas hoje, 70% dos clubes têm menos de 20. Precisamos trabalhar, incentivar novos clubes de Rotaract, Interact, a juventude é o que nós precisamos. Não é? E aí, nós temos a menção do Rotary, a antiga menção presidencial, e temos a menção distrital, que eu gostaria muito de entregar a todos os clubes do nosso distrito. Falaremos mais adiante, porque essas metas estão no My Rotary e no Uniclube. Bom, chegamos ao segundo pilar, né? As metas de segunda prioridade, que é expandir o nosso alcance, ampliar o nosso impacto, nós falamos, mas como que nós vamos expandir o nosso alcance? Há pouco, eu falei que nós somos pessoas em ação. O presidente Gordon, o treinamento que eu e a governadora Norma recebemos, era sempre de histórias que inspiram. Histórias que inspiram. E nós temos inúmeras histórias entre os nossos companheiros. Vamos descobri-las, vamos contá-las. Em Aparecida, tem um companheiro que o filho estava em Londres e estava na UTI. O pai foi para lá sem saber falar inglês, ele não tinha passaporte, não tinha condições, e através do nosso distintivo, o Rotary o recebeu, companheiros acompanharam até que o filho voltasse em condições para o Brasil. Hoje esse rapaz está casado com 2 filhos. São histórias que, quando a gente escuta que companheiros fizeram, nos fortalecem, nos inspiram a permanecer nessa organização humanitária e fazer mais. Falar de Rotary para rotarianos. Muitas das vezes a gente usa o nosso tempo falando de outras questões, mas vamos tirar pelo menos 5 minutos para falar de Rotary para rotarianos. Vamos conhecer a estrutura de Rotary, como que ela funciona. No Bom para Valer, muito legal. Nós temos aqui quem é o presidente, quem é o diretor, quem é o governador. Não é? Tem lá a Jennifer Jones, o Júlio, tem o Fábio, tem a Zélia. Vamos propagar isso, tudo que nós fazemos de bom. Vamos conhecer um pouco mais a nossa organização. Ninguém ama o desconhecido. E aí, claro, Marco Rotário. É uma maneira de aumentar a nossa visibilidade, também nas mídias sociais. Esse é o nosso desejo. Aqueles que não têm o Marco Rotário, que a gente se mobilize para fazê-lo. Aqueles que tenham e precisem de ser restaurados, que a gente também faça. Essa é a imagem que o Rotary vai passar para a sua sociedade. Bom, passando agora para a terceira prioridade, quando nós falamos do engajamento. Lembra que eu comecei, num dos primeiros slides, falando do companheirismo, da integridade, da liderança, da diversidade, dos serviços humanitários? Pois é, nós temos que pensar a todo momento nos valores do Rotary. São esses, são 5 valores. E aí, no dia 15 de julho, nós faremos o primeiro passeio cultural. Gostaria de fazer um na região do Rio de Janeiro, seja o Rio, a Baixada, e gostaria de fazer outro no lado do Vale do Paraíba Paulista. Mas o primeiro vai ser na cidade de Vassouras, como eu disse, na fazenda Cachoeira Grande. A companheira Zélia Perrucci, ela está na liderança
desta missão, desse nosso projeto de passeio cultural. Quem tiver o interesse, é só fazer contato com a Zélia ou comigo, né? E vai ser uma grande alegria passarmos um sábado na prazerosa cidade de Vassouras, conhecendo um pouco mais do ciclo do ouro e do ciclo do café, não é? Bom, uma meta é que a gente possa também crescer, todos nós queremos, crescer o quadro associativo, mas nós precisamos tratar o nosso novo associado, ou seja, fidelizar o novo associado, porque o termo utilizado é uma porta giratória, igual aquela porta de banco, né? Entra e sai com uma velocidade muito alta. Então, nós precisamos tratar essa retenção. E aí nós estabelecemos essa meta de 90%. Então, perderíamos apenas 10%. Gostaria que fosse 100%, mas eu sei que seria fora da realidade. Então, ao convidar os nossos companheiros, que ele realmente entenda que tem os compromissos financeiros, né? Tem a sua participação e envolvê-los logo de cara em algum projeto para que ele seja contagiado, assim como cada um de nós também é, como cada um de nós se tornou um amante do Rotary. Há pouco eu falava dos cuidados da saúde mental, do Centro de Valorização da Vida, não é? Esse é um pedido do nosso presidente Gordon, conforme eu já bem disse. Ele revelou um caso do seu irmão, o Ian, que acabou suicidando. E ele, Gordon, dentista, não teve a percepção, não percebeu que o seu irmão precisava de carinho, precisava de atenção. Então, além do Centro de Valorização da Vida, o IBDFAN, que é um instituto ao qual eu faço parte, também entrará nessa luta conosco. E aí eu pretendo, né, a nossa equipe pretende, dar maior atenção e acolhimento aos nossos associados. Com a pandemia, nós acabamos gostando do isolamento e muitos ainda continuam nisso. Nós precisamos resgatar esses companheiros. A comissão da nossa governadora Adélia, que é a Diversidade, Equidade e Inclusão, a DI, ela merece o nosso apoio. Primeiro, pela fantástica pessoa que é a nossa governadora. E segundo, com essa mudança do mundo, a mudança de visão do próximo. Então, esse também é um dos nossos desejos. E, quase no final, essa quarta prioridade, aquele quarto pilar, né, a nossa capacidade de adaptação e a revisão de projetos. Né? Eu gostaria muito do engajamento dos rotarianos com os clubes jovens. Clubes jovens, Interact. O Rotaract também, mas muito mais o Interact. E promover um intercâmbio da amizade entre esses clubes jovens. Mandar um interactiano nosso para um outro distrito. A governadora Ana Maria, do nosso distrito vizinho de Guararema, ela já se interessou. Digo aqui do lado porque fisicamente é mais barato, mas podemos fazer isso em todo o território nacional. Quando a gente fala em intercâmbio, a gente fala sempre para fora. Vamos fazer um intercâmbio para dentro. Seria para que os nossos interactianos conhecessem também outros distritos, outros clubes de Interact e nos contasse essa história, não é? O RILA, todos nós sabemos aí que é um programa de liderança, um programa estruturado de Rotary de liderança juvenil, e esse ano ele terá um viés pautado na tecnologia, no conhecimento técnico. Ele será realizado aqui em Arrozal, que é muito próximo de Volta Redonda, distrito de Piraí, e esses jovens serão levados à Escola Técnica Pandiá Calógeras, que é uma escola subsidiada pela CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A Escola Técnica, ela tem, o que me impressionou, a Jaqueline trabalhou lá na Escola Técnica, então lá os alunos criaram um foguete, um robô, um carrinho. A criatividade desses jovens é um negócio incrível, mas nós precisamos despertar nesses jovens de 13 a 17 anos que o curso técnico é interessante para a mudança de vida deles e, consequentemente, de suas famílias. E agora eu estou buscando patrocínio para que nós tenhamos algumas bolsas de estudo para esses alunos poderem cursar o curso técnico e mudar a própria vida e de sua família. Eu tenho um vídeo na sequência aqui para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando. Esse subsídio do intercâmbio presencial de curta e longa duração,
é um compromisso meu e da governadora Alcione, e que o Paulo Macedo já se manifestou positivamente. Lá na conferência, nós já demos essa notícia. O nosso distrito, através da Associação de Intercâmbio de Jovens, irá assumir o custo de um jovem para o intercâmbio de curta e um jovem para o intercâmbio de longa duração, tanto na gestão 23-24 quanto na 24-25. Isso é inovador. Com toda certeza, mudará a vida desse jovem. E esse também é um dos papéis do Rotary, e principalmente nosso, na liderança do valoroso Distrito 4.571. E aí, o intercâmbio de jovens, não só do Interact... Companheiro Pedro, só para o seu controle, nós temos mais 2 minutos para darmos início depois às intervenções. Gabriel, eu estou acabando, mas tinha um vídeo aqui muito legal Eu posso parar agora, não tem problema nenhum. Mas... Não, pode concluir com os 2 minutos restantes para a gente abrir para as intervenções. Tá. O vídeo tem quanto tempo, governador? Ele é rapidinho. Então, beleza. Bom, por fim, nós teremos aí um intercâmbio virtual, que é um pedido do nosso presidente Gordon, e nós teremos aí um melhor detalhamento através do Rotary Internacional. As nossas metas, tanto a menção do Rotary quanto a menção distrital, são 50% daquelas que se encontram no My Rotary, no Uniclube, e talvez o Gabriel, que eu vi que é um estudioso do Paulo Viriato, nosso último presidente de RI, Paulo Viriato Corrêa da Costa, o nosso distrito, eu digo nosso, porque é a junção dos dois, hoje, pelos relatórios que eu recebo, eu fiz uma pesquisa nos últimos 40 anos, e o efeito presidente Paulo Viriato Corrêa da Costa, ele permitiu um crescimento avassalador de novos clubes no nosso distrito. Foram 24 clubes, tanto antes da sua posse quanto no ano seguinte. Em 40 anos, 24 clubes. E aí, apesar do viés do Paulo Viriato, sempre na área do meio ambiente, com o seu grande programa Preserve o Planeta Terra, esse efeito fez criarmos o prêmio Paulo Viriato Corrêa da Costa aos clubes que tiverem um crescimento real, crescimento líquido de 4 associados no ano 2023 e 2024. Será uma honra entregar esse prêmio. E aí, Rafael, você que é o grande conhecedor, estudioso do Paulo Viriato, se tiver mais alguma informação, me passe por gentileza, até porque, salvo engano, ele é a cadeira 5 da Abrol Rio e cadeira 8 da Abrol Nacional, se a pesquisa não estiver errada. Bom, aqui eu vou encerrar, mas é o plano de liderança de clubes, a situação atual do nosso distrito, como eu, Alcione e Claudinei desejamos, que a gente mude, ao invés de ser 70% dos clubes com menos de 20%, 70% com clubes com mais de 25%. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso intuito, e aqui a forma de divisão para a Fundação Rotária. É um crescimento, depois eu falo isso em outra oportunidade, em outro clube, porque é o olhar para a Fundação Rotária. Não adianta a gente fugir disso. Se nós queremos atender as nossas comunidades, nós temos que entender como se chega ao FIDUC, o Fundo Distrital de Utilização Controlada. E aí o nosso presidente Gordon, sua esposa Heather, eu e a minha
linda Jaqueline, e muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, governador, pela sua excelente palestra. Necessária nesse momento de transição, não poderia ter sido um dia melhor, né? Falamos do seu planejamento, do planejamento do distrito, e agora, logo em seguida, conforme você mencionou, falaremos do nosso, e veremos como eles se encaixam. Muito, se encaixa e muito, né? Eu vou só colocar uma coisa que você falou logo no início, que eu achei fantástico. É a forma com que você vai tratar a pólio, e sim como paralisia infantil. Infelizmente, que eu digo, o ser humano tem aquela questão do dramático, ele precisa ser chocado com imagens, ser chocado com informações. Aqui na Barra, muitas coisas melhoraram no que se refere a acidentes de trânsito, quando colocaram aquela campanha que colocava outdoor chocantes de imagens de batida. Eu acho que quando a gente mostra exatamente o que acontece, com certeza o choque é maior. Usar a expressão paralisia infantil foi brilhante ideia, brilhante sacada. Parabéns. Bom, abrindo então as intervenções, fica com você, Gabriel. Obrigado, presidente Zélia. Nós temos um inscrito para fazer a intervenção dessa tarde, que é o nosso querido companheiro Marcelo Deodoro. Sendo assim, passo a palavra ao querido companheiro. Boa tarde a todos os presentes novamente. Fico muito grato e honrado pela presença do querido companheiro Pedro Dalboni, que será meu governador 2023-24. Só assegurar que, a partir do dia 1º de julho, serei o presidente do clube Rotary, e estou totalmente alinhado com isso, com tudo que foi apresentado, tanto que o meu planejamento estratégico eu tentei de todas as formas que ele fosse realizado com antecipação. Não era meu desejo que ele fosse feito hoje, mas eu ainda tenho um tempo para que ele possa ser apresentado, certo? E já estou conversando com meus presidentes de comissão, inclusive eu estou conversando com eles desde janeiro, e parece até que eu já estava adivinhando o que viria na gestão 2023 e 2024. Eu milito na área da saúde, e a minha família praticamente toda, minha esposa também. Inclusive agora eu me encontro dentro do Conselho Distrital, onde é uma luta constante pelo controle social. E com certeza essa campanha contra a paralisia infantil está totalmente dentro da minha gestão. Não tem como não estar. Então eu só tenho que agradecer essa excelente apresentação, porque eu tive a oportunidade de estar presente lá em Volta Redonda, como em Caxambu. Alguns companheiros não tiveram essa oportunidade, mas eu tive, e agora eles estão tendo ciência do qual vai ser o nosso trabalho. E meu trabalho é arregaçar a manga, é botar a mão na massa. Então, agradeço essa apresentação e, mais uma vez, falar, a partir do dia 1º de julho, o presidente do Rotary Clube da Tijuca será o Marcelo. Então, qualquer assunto, o Marcelo estará disponível para tratar. Obrigado. Obrigado, companheiro Marcelo. E para encerrarmos as intervenções desta tarde, em decorrência do avançar da hora, eu passo a palavra para a companheira Zélia. Ruth. A Ferrucci. Boa tarde, meus amigos do Grande Bom para Valer, e parabéns ao nosso governador, que eu tenho a honra de ser também amiga dele. Então, governador, eu só quero dar ciência de que o nosso clube está com um projeto global na saúde. Nós vamos apresentar, se Deus quiser, um projeto da saúde, e nós já estamos trabalhando com DI. Aliás, eu inclusive, já falei com você antes, nós estamos trabalhando nesse nosso segundo semestre, foi todo sobre o DI. Eu acho importantíssimo essa parte do DI e a parte também da saúde, que engloba a paralisia infantil. Mas o que eu gostaria de saber, governador,
qual a possibilidade de nós juntarmos clubes para esse trabalho global da bacia do Paraíba do Sul? Zélia, a possibilidade é total, porque juntos nós somos mais fortes e, como o governador Rocco diz, chegaremos mais longe também, né? Essa união, principalmente no Rio de Janeiro, essa união é principal. Vocês são 32, né? São 32 clubes unidos, com toda certeza, o fortalecimento junto à Secretaria Municipal de Saúde, apesar do Marcelo eu perceber que ele tem uma ligação muito forte, mas todos os clubes juntos nesse trabalho, e cada um nas suas regiões, o Rio de Janeiro ganha. E, na verdade, as crianças é que ganham, não é? Exato. E, no final, o nosso coração muito mais ainda. Mas a possibilidade é total. Ok. Eu agradeço aos companheiros pela participação. Infelizmente, temos que encerrar as intervenções neste momento, em decorrência do decorrer da hora. Muito obrigado a todos pela presença. Devolvo a palavra à presidente Zélia Guerra. Muito obrigada, companheiro Gabriel. E agora eu agradeço a você, governador e companheiro Pedro Dalboni, por ter participado aqui, por estar conosco aqui, se colocando e dando aí, né, o primeiro passo para esse primeiro ano pós-centenário. E, em reconhecimento, eu entrego o certificado de reconhecimento a você. Legal. Eu, em nome do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, o Bom para Valer, que tenho a honra de outorgar este certificado de reconhecimento ao advogado e governador 2023-2024 do Distrito 4.571, Pedro Dalboni, pela sua brilhante palestra sobre o tema As expectativas e planejamento para o período rotário 2023-2024, quando compartilhou seu conhecimento e contribuiu de maneira decisiva para a construção de pontes de amizade e cooperação entre as pessoas. Muito obrigada, governador. E aí eu peço a você que nos dirija suas palavras finais e continue conosco, se possível, até o final desta nossa reunião. Sim, continuarei. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. E eu vi aqui no chat pedindo que disponibilizasse a apresentação, não há problema algum. Eu mando para você pelo WhatsApp. Combinado. E depois, quanto mais propagarmos, né? Aqui é só eu tentei adequar ao tempo, mesmo assim eu passei, né? Mas o entusiasmo nos leva a isso, né? Mas o desejo é de acertar é que nós façamos tudo isso com muita alegria e leveza, porque sendo felizes, com toda certeza, nós produziremos mais. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por todos que aqui participaram desse momento, né? E dia 1º está chegando, e quem puder, né, participar conosco desse momento especial na minha vida, ficarei muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez, governador Pedro Dalboni, e desejo de coração sucesso. Estarei aí com você na imagem pública e vai ser um prazer poder ajudá-lo nesse período que vai se iniciar. Bom, dando continuidade, então, aos acontecimentos da semana, em 11 de junho, que passou, e eu não comentei, a nossa querida companheira Patrícia Sena, foi o dia do escoteiro do mar. Grupos de escoteiros do mar fizeram a trilha até o Corcovado e realizaram a ação anual Muteco, Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica, com a limpeza da Praia da Urca. Presente estava a chefe escoteira Aquelá, ao ramo, Lobinho, do grupo 123 de Mar, a companheira Patrícia Sena. A data é comemorada anualmente pelos grupos do escoteiro do mar em todo o Brasil. No dia 13 de junho, muitos acontecimentos. Pela manhã, aconteceu a 22ª reunião do Conselho Comunitário de Segurança na Igreja Batista Missionária do Maracanã. Estiveram presentes os companheiros Joper Padrão, Marcelo Deodoro e sua esposa Inês, e o companheiro Marcelo Rocha. À noite foi o dia do podcast do companheiro Gilcimar Conceição, que tratou sobre as fraudes em administradoras. Está no YouTube, quem perdeu, só acessar o canal, está salvo. À tarde também foi o almoço de companheirismo do Bom para Valer no restaurante do Tijuca Tênis Clube.
Meu último almoço à frente do clube como presidente. Muito feliz com a presença quase maciça dos companheiros e seus familiares. Contamos com a presença do governador Cláudio Zinger, de sua esposa Dora Zinger, de André Luiz e Priscila, proprietários da Clínica Geriátrica São Sebastião, dos companheiros Érica Rori e seu marido César, da companheira Neide Brilho, da gerente do Posto Municipal de Saúde Heitor Beltrão, Carla Leal, da querida Inês Deodoro, esposa do nosso companheiro presidente 2023-2024, Marcelo Deodoro, Marisa Negrais, associada honorária e eterna boa para valer, Simone Leitão. Com direito a tudo, certificados, bolo maravilhoso que a companheira Regina encomendou e a homenagem feita para o empresário André Luiz pela acolhida que nos dá ao nosso clube para a implantação de projetos como Pedras no Caminho do nosso querido companheiro Carlos Pedras, que uma vez ao mês leva muita alegria com música para os idosos, e o projeto Oficina de Leitura implantado este ano. Do Tijuca Tênis Clube, seguimos eu e o companheiro Marcelo Deodoro e sua esposa para o posto de saúde Heitor Beltrão, onde foi entregue a placa referente ao plantio da Árvore da Amizade, ocorrido em outubro de 2022, para a gerente Carla Leal, que será fixada em local adequado. O dia não poderia ter sido mais alegre. Obrigada a todos vocês, foi uma tarde inesquecível. À noite estava a companheira Ciomara Castro no Rotary Clube de Guararema para a entrega do carro e já puxando a sorte para o 13º prêmio na próxima gestão. Na quarta, 14, o companheiro Bem-vindo Augusto Dia, presidente da comissão da Fundação Rotária, participou do lançamento do novo subsídio de responsabilidade social pela ABTRF, presentes 295 pessoas. Nesta data, a companheira Patrícia Sena ministrou palestra sobre meio ambiente no evento Cefet Rio, onde dividiu com professores, pesquisadores e alunos o tema O olhar da contabilidade sobre a governança e boas práticas aplicadas ao ambiente de trabalho. Na quinta, o companheiro Cândido Gonçalves, futuro presidente do Rotary Clube Vesper, esteve mais uma vez comigo, aqui na minha residência, para coletar as caixas de leite para o projeto Mantas Térmicas para os moradores de rua. Para minha alegria e surpresa, recebi mensagem carinhosa da atual presidente, Neide Benchimoldi, da querida companheira Patrícia Magluta, agradecendo as mais de 500 caixas já entregues por mim desde que me juntei a eles, há 2 meses. Uma alegria que fiz questão de compartilhar com meus amigos que contribuem para esse projeto. Gratidão a todos que estão fazendo a diferença. Na revista Rotary Brasil de maio, página 63, o companheiro Bem-vindo Augusto Dia foi notícia. A revista Rotary Brasil informou sobre a sua iniciativa em lançar o site Mundo dos Pensamentos, trabalho de pesquisa que desenvolveu durante 54 anos e que agora coloca à disposição da sociedade para consulta gratuita pela internet. A matéria em referência destaca a sua associação ao Rotary Clube da Tijuca. Parabéns, companheiro Bem-vindo, pela matéria e pelo seu sonho se realizar. Um site maravilhoso. Desde que eu entrei em Rotary, eu escuto ele falar desse site. E o companheiro Joper Padrão recebeu a notícia de que sua admissão foi aprovada na Associação Nacional de Escritores da Capital Federal. O convite havia sido feito pelo presidente da associação, o advogado Fábio de Souza Coutinho. A entidade da Capital Federal está em plena atividade há 60 anos. Parabéns por mais esta conquista, companheiro Joper. No sábado, a companheira Ciomara Castro participou do seminário de qualificação dos clubes em Taubaté, São Paulo. Ufa, estou cansada só pela atividade de vocês. E de tarde, festa de São João do Sodarice em Jacarepaguá. Animação total. E assim finalizamos os acontecimentos da semana. Eu peço ao companheiro Gabriel para fazer as estatísticas desta reunião. Zélia, queridos convidados e companheiros, informo a todos que tivemos a presença de 49 pessoas durante a reunião. Ela foi gravada e ficará disponibilizada no nosso canal do YouTube. Obrigado a todos pela presença. Muito obrigada, companheiro Gabriel. E agora eu sinalizo a presença de 2 pessoas, Marcele Sampaio, terceira reunião consecutiva, e a querida Bruna Feitosa também, reunião aqui consecutivas, já de olho aqui para ser associadas ao Rotary Clube da Tijuca.
Para finalizar, eu faço a leitura de uma frase do fundador do Rotary International, Paul Harris. As ideias dos outros são tão necessárias para o bem-estar mental de um homem quanto o alimento é necessário para o seu bem-estar físico. Com este pensamento, eu declaro encerrada esta 49ª reunião do Ano Rotário 2022-2023 do Rotary Clube da Tijuca, o Bom para Valer. Com certeza de contar com a presença de todos vocês na próxima quarta-feira, dia 28 de junho, minha última reunião à frente como presidente deste período rotário 2022-2023, quando eu falarei sobre o ano que passou. Agradeço a presença de todos e, após os acordes do hino à bandeira, peço que saudemos a bandeira do Brasil e as bandeiras de nossa panóplia. Lembrando que transformaremos nossa reunião em assembleia para a apresentação do Planejamento Estratégico 2023-2024. Declaro encerrada a nossa reunião. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês.